Irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir a liturgia do batismo do Senhor. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo do 1 ao 4, do 6 ao 7. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, e eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem faz ouvir pela rua, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que estiverem nas trevas. Essa primeira leitura do profeta Isaías vai falar do servo de Javé, do seu servo fiel. A princípio, nós podemos perceber o servo como uma pessoa. O servo também pode ser uma comunidade, um grupo de pessoas. E nos evangelhos, os evangelistas vão nos apresentar o servo de Javé, que é Jesus. É aquele que não grita nas praças, é aquele que não levanta a voz, mas vem falar serenamente das coisas de Deus. É aquele que traz a justiça sobre a terra, é aquele que é luz das nações, é a aliança de Deus com o povo. Jesus é essa pessoa que o profeta Isaías vai nos mostrar. Ele que cura os cegos, é ele que faz os cativos sair da prisão. Então Jesus é esse que realiza todas as maravilhas prometidas por Deus no Antigo Testamento. É Jesus que vem nos trazer esperança, é Ele que nos tira das trevas. Então, Jesus, Ele é amigo, é justo, é próximo, Ele está conosco. Ele é servo a ponto extremo. Ele dá a própria vida para salvar a vida de tantos, de todos, tantos e tantos, tantos injustos, tantos que não querem saber do seu projeto, mas Ele vem para dar vida a todos. Ele não deixa se abater, está sempre firme, não esmorece, mesmo na cruz, na hora da sua entrega, Ele está firme por amor. Então o servo de Javé é o próprio Cristo, é aquele que se doa. E nele as comunidades aprendem a ser servos de Deus. Cada pessoa aprende a ser servo de Deus à luz de Cristo, porque Ele é o maior exemplo de servir a Deus com amor, sem murmurar, sem esmorecer, sem reclamar. É o servo em que Deus se compraz com a sua grandeza de amar, perdoar e servir. A segunda leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo do 34 ao 38. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Qualquer que seja a nação a que pertença, Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos.
Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Essa narrativa, as palavras de Pedro, que vai mostrando para as pessoas daquele tempo e para nós que Deus ele não faz distinção de pessoas. No dia em que as pessoas receberam o batismo, Deus não escolheu quem era judeu, quem era grego, quem era escravo, quem era livre. Deus fez com que todos recebessem o batismo do Espírito Santo. E Pedro, também cheio do Espírito Santo, na sua sabedoria, ele declara para a multidão: de fato compreendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Deus é Senhor de todos. Basta que todos o aceitem e queiram Ele. Ele não é um invasor, mas Ele é Senhor daqueles que se abrem a Ele e deixa que Ele faça as suas obras. E aí Pedro vai dizendo, ó, Jesus andou fazendo bem, curando todos que estavam dominados pelo demônio, e aí Ele não escolheu quem eram essas pessoas. Se a gente for bem observar, quando Deus cura os 10 leprosos, a gente vai ver que só um voltou para agradecer. E naquela cura, aquele que voltou para agradecer era um samaritano. Quem era o samaritano? Alguém que seguia uma religião pagã, não era do povo judeu. E ele voltou para agradecer. Isso agradou muito a Jesus, mostrando aí que no meio de todos tinha um samaritano e Jesus curou todos do mesmo jeito. Então Deus não é pertença de alguns. Jesus não é só para uma nação, Ele é de todas as nações, de todos os povos. Jesus não é só de uma igreja, de uma religião. Jesus é de todos que realmente o aceitam como Salvador. Engana-se aqueles que querem ser dono de Jesus. É muita pretensão, porque Jesus, Ele é de todos. E todos aqueles que o aceitam. E aí Ele vem e batiza no Espírito Santo todos aqueles que deixam se conduzir por Ele, que deixam ser batizados por Ele. Nosso Deus é Deus de todos. O Evangelho, esse dia em que nós celebramos o batismo do Senhor, é de Mateus, capítulo 3, versículo do 13 ao 17. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. Do céu veio uma voz que dizia: este é meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. O batismo de Jesus é um grande exemplo e um incentivo para todos nós. Nós bem sabemos que Jesus não precisava ser batizado, porque Ele é o autor do batismo. Ele é o próprio batismo. Mas veio batizar-se para nos dar o exemplo, a seguir. O batismo de João, como nós bem sabemos, era para a remissão dos pecados. Era um batismo em arrependimento aos pecados. Se Jesus não tinha nenhum pecado, por que Ele aceitou a batizar-se? Mais uma vez, nós compreendemos que o Filho de Deus vem se solidarizar conosco na nossa pequenez, nas nossas misérias, nos nossos pecados, e dizer: eu estou aqui com vocês.
Quero passar o que vocês passam para dizer que eu sou um Deus conosco. Eu sou Emanuel. Eu estou presente, eu estou com vocês. E Jesus vem ser batizado por João, ele sendo maior que João, sim, porque é o Filho de Deus, é o Deus Filho, e ele vem batizar-se para nos dar o exemplo. E tem algo aqui maravilhoso. No batismo de Jesus, Deus também se manifesta, e ele faz ouvir a sua voz. Esse é meu Filho amado, em quem pus o meu agrado. Esse é o meu Filho amado. Deus deixou ouvir a sua voz. Então, quem é Jesus? Jesus é aquele que nos liga a Deus Pai. Jesus é aquele que abre os céus, aonde ele faz com que a humanidade se encontre com Deus. Ele é esse elo de ligação. E recebe o Espírito Santo numa forma corpórea de pomba, para manifestar então a presença de Deus na sua pessoa. Olha que João Batista ele protesta dizendo: eu que devo ser batizado por ti, tudo vem a mim. E Jesus responde: por enquanto deixa tudo como está, deixa que o projeto de Deus aconteça. João ali reconhecendo que Jesus sim é o autor do batismo, mas Jesus aceita esse batismo para nos dar o exemplo e ser solidário conosco. Jesus, ele quer passar as coisas que nós passamos. Ele está conosco, caminha conosco para nos dar a alegria de sermos bons cristãos. Tenhamos então essa coragem de vivenciar o nosso batismo com mais amor, com mais vocação. Se todos os batizados da face da terra levarem a sério o projeto de Deus, o projeto do que é ser um batizado, com certeza o nosso mundo vai ficando melhor cada dia mais. Basta que nós levamos a sério o nosso batizado, porque nós somos batizados em nome do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Valorizemos então essa graça santificante herdada de Jesus, nosso Pai, nosso irmão, nosso amigo, a luz que ilumina todas as nações. Amém.